Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a situação do atacante Pedro, que vem recebendo sondagens, consultas, e o Flamengo tomou uma posição em relação ao Pedro. A gente vai trazer os detalhes aqui para vocês. Vamos falar também sobre o Gabigol, momento ruim do camisa 10 do Flamengo. Gabi é o jogador mais ineficiente do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Nicolás de la Cruz, porque o Flamengo mantém o interesse no Nicolás de la Cruz e promete uma nova investida pelo jogador do River Plate em dezembro. A gente vai trazer os detalhes disso aqui para vocês. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, né? Seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente aí e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre a situação do atacante Pedro. A gente trouxe aqui no último vídeo, né, a situação do Zenit, que vem conversando com o staff do Pedro e deve formalizar uma proposta ao Flamengo pelo Pedro. Também trouxemos aqui em primeira mão sondagens do Lyon, da França, né? O John Textor gosta muito do Pedro, mas é muito difícil que o Lyon faça uma proposta por conta do fair play financeiro. Neste momento é quase impossível, né? Quem sabe na próxima janela de transferências. Mas a situação do Pedro é a seguinte: o Flamengo decidiu que não vende o Pedro neste momento. O Flamengo só vai avaliar, essa é a posição da diretoria, só vai avaliar uma possível venda a partir de dezembro. Neste momento, a diretoria não quer vender nem o Pedro e nem mais nenhum outro jogador do elenco. O Pedro, como a gente também já disse, já trouxe aqui para vocês, está um pouco cansado da situação que ele vive no Flamengo. Ele entende que uma saída neste momento do Flamengo pode ser um bom caminho para os projetos que ele tem, os projetos esportivos que ele tem. Mas hoje isso é muito difícil. O staff dele sabe desse desejo dele de sair, está trabalhando por propostas, né? Mas o Flamengo mantém a posição de não negociar o Pedro e o Flamengo está muito bem protegido com uma multa de 100 milhões de euros. Por outro lado, a situação é chata porque o Pedro virou terceira opção do técnico Jorge Sampaoli, vem entrando pouco nos jogos, enfim. Vamos ver nessas próximas partidas o que o Sampaoli fará com o Pedro. Porque, na minha opinião, o Pedro merece mais oportunidades, tá? E é uma situação que desgasta, já está desgastada, né? E as poucas oportunidades, os poucos minutos em campo vão desgastando ainda mais essa relação. Mas o Flamengo deixou claro que, neste momento, não pretende negociar o Pedro. Em dezembro, aí é outra história. O Flamengo não descarta, até porque o Flamengo não trata nenhum jogador como inegociável. Tá? O Flamengo vai fazer jogo duro e não quer vender ninguém neste momento. Falando sobre o Pedro e uma possível saída do Pedro, enfim, vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, porque hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo e essa pessoa me disse que o Flamengo mantém o interesse no Nicolás de la Cruz, que o Flamengo segue conversando com o staff do de la Cruz. O Flamengo sabe que o de la Cruz dificilmente vai para o Catar, apesar do Crespo, né, o argentino Crespo, tá louco para levar o de la Cruz lá para o Al Rayl, mas não é o desejo do de la Cruz se mudar lá para o Catar. O de la Cruz entende, por exemplo, que uma mudança para o futebol da Arábia Saudita seria mais vantajosa do que uma mudança para o futebol do Catar. Neste momento, não está nos planos do de la Cruz. Por mais que o Al Rayl esteja insistindo, é uma situação muito difícil. Mas o Flamengo já deixou claro para o staff do de la Cruz que pretende fazer uma nova investida no de la Cruz em dezembro. A diretoria está focada em trazer o Nicolás de la Cruz e não vai desistir deste jogador. Por isso, mantenha aí contato com o staff dele e
está disposto na reta final dessa temporada formalizar uma nova proposta, né, lá no final do ano para tentar trazer o De La Cruz. Particularmente, eu gosto muito do De La Cruz, acho um grande jogador e acho que tem um bom futuro aí se o Flamengo realmente investir e trazer o De La Cruz para o Flamengo. A informação que eu tive é que a próxima janela de transferências, o Flamengo pretende mudar um pouco o elenco, tá? Muitos jogadores vão sair, essa é a verdade, e o Flamengo espera, em dezembro, né, poder fazer de fato a tão sonhada reformulação. Até porque é ano de eleição também, 2024 é ano de eleição, e a diretoria promete se esforçar em relação a reforços, já que neste ano de 2023 deixou a desejar. Vamos falar agora sobre o Gabigol, Gabriel, né? O GE, a galera lá do GE fez um levantamento, né? E descobriu que o Gabigol, é o jogador mais ineficiente do Campeonato Brasileiro em finalizações. Comparando o desempenho e os gols e o nível de ameaça das jogadas que ele finalizou, sem contar as cobranças de pênalti, o número dele é baixíssimo, ele não consegue ser protagonista até aqui no Campeonato Brasileiro. Foram 5 pênaltis cobrados, né? Fez 4 gols, mas com bola rolando foi só um, né? Foram 37 finalizações, 25 finalizações dentro da área e apenas um gol feito, que foi o gol contra o Fortaleza. Então, números realmente muito abaixo aí do Gabigol. Ele finalizou 37 vezes, 25 vezes dentro da área e fez apenas um gol, o gol que foi contra o Fortaleza. Números preocupantes, né? Já que o Gabriel é o centroavante do Flamengo, é um jogador importante, é um jogador que faz a diferença, mas não está conseguindo fazer a diferença até aqui no Campeonato Brasileiro. Só que a gente já sabe, setembro agora tem final de Copa do Brasil e vocês sabem, o Gabriel é um jogador super decisivo, ele gosta desses jogos e ele cresce muito nesses jogos. Agora, para falar a verdade, né, até para ser justa com o Gabriel, não é só ele que está mal, né? O time inteiro do Flamengo está mal. Eu não consigo falar aqui para vocês assim um jogador que esteja arrebentando, jogando muito. Até mesmo os jogadores que estiveram melhores nos últimos meses tiveram falhas importantes nos últimos jogos. Então a equipe caiu muito o nível também tecnicamente, taticamente e individual. Vamos lá, sorteio dos mandos da Copa do Brasil acontece na próxima segunda-feira, às 14h na sede da CBF. A CBF pediu a participação dos presidentes do Flamengo e do São Paulo, dos treinadores Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, e de pelo menos um jogador de cada equipe. Vai ser um evento lá na sede da CBF, né, para esses mandos de campo. O que eu soube e o que eu ouvi de uma pessoa da diretoria do Flamengo, essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, esse é o sorteio mais importante da era Rodolfo Landim. Precisamos decidir a Copa do Brasil em casa. Foi isso que uma pessoa da diretoria do Flamengo me falou sobre esse sorteio de segunda-feira. Então, existe uma expectativa muito grande para esse sorteio aí de segunda-feira. Quero saber de vocês preferem o segundo jogo no Morumbi ou o segundo jogo no Maracanã? Eu já desconfio das respostas, mas eu quero os comentários de vocês aqui. Deixe os comentários aqui pra gente, beleza? Agora falando do jogo de sábado contra o Internacional, o Flamengo pode ter o retorno do Davi Luiz. O Davi Luiz treinou normalmente hoje com o elenco do Flamengo, tá? Fez todos os treinos, todos os movimentos, sem nenhuma restrição e deve treinar aí nos próximos dias e ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para voltar à equipe. Como eu falei para vocês também já no último vídeo, o Davi Luiz já atingiu os minutos, ele pode ativar uma cláusula de renovação automática, mas
O que eu soube é que o Davi Luiz não quer ativar essa cláusula automática sem antes conversar com a diretoria. Ele não quer ativar a renovação de contrato do Flamengo sem, assim, contra a vontade da diretoria do Flamengo. Uma postura muito profissional aí do Davi Luiz, tá? Bom, Maracanã fechado. Flamengo deve jogar no Kleber Andrade, lá em Cariacica. Né? Surgiu a possibilidade da Neoquímica Arena, mas não houve acordo com o Corinthians para o Flamengo jogar contra o Atlético Paranaense lá. Também surgiu a possibilidade do Mané Garrincha para esse jogo, mas o estado do gramado do Mané Garrincha está ruim. E o que eu ouvi é que não teria condições de fazer esse jogo lá no Mané Garrincha, e aí a diretoria está optando por realizar esse jogo lá no Kleber Andrade. Eu trouxe aqui para vocês também, para quem me acompanha, que o John Textor abriu as portas do Newton Santos, caso o Flamengo quisesse alugar o estádio e jogar lá. O que eu soube, que uma pessoa da diretoria me disse foi o seguinte: não faz sentido a gente jogar lá por conta do gramado sintético. Nós reclamamos, essa pessoa falou sobre nós Flamengo, mas deixou claro que era mais uma reclamação do departamento de futebol. Nós reclamamos várias vezes da grama sintética esse ano, não podemos simplesmente optar por mandar um jogo lá. Né? Tem muita gente aqui dentro que não concorda. Então, foi o que eu soube em relação a essa situação do Newton Santos. Apesar do Botafogo estar aberto a conversar, para quem sabe alugar aí o estádio para o Flamengo, né? A diretoria do Flamengo entende, especialmente o departamento de futebol, que não seria de bom tom, depois de todas as críticas ao gramado sintético, alugar o estádio para jogar como mandante. Lembrando que no dia 3 de setembro, o Flamengo joga lá no Newton Santos contra o Botafogo, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Grande beijo para vocês, ó. Mais uma vez, não esquece do like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.